brigadeiro de verdade ou 6 brigadeiros fits? É disso que eu vou conversar e explicar com você hoje aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para receber os vídeos toda semana e vamos lá! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de algo muito comum, né? Primeiro dessa questão das escolhas e quais consequências essas escolhas podem trazer na nossa vida, no emagrecimento e em vários aspectos da saúde. Muitas vezes eu pego no consultório uma queixa muito comum de uma dificuldade de se desvincular do açúcar. Nós sabemos que o açúcar ele tem propriedades viciantes, né? Então a nível de neurotransmissores cerebrais, ele tem o poder, infelizmente, de gerar o vício. E aí a gente vê as pessoas querendo se desvincular, querendo se desviciar e usando algumas estratégias para isso. E aí eu começo a fazer alguns questionamentos, né? O que vale mais a pena? Você consumir eventualmente de forma equilibrada, de forma consciente, algo que você realmente gosta, como por exemplo um brigadeiro, ou você se entupir de vários numa versão teoricamente fit. Qual é o grande problema dessas versões fits, diet, light, de batata doce, disso? Na maioria das vezes, nessas versões, o que é usado para substituir o açúcar é o adoçante. E o adoçante ele tem um poder muito maior de adoçar do que o açúcar, por isso ele é algo químico. E por ser químico, o nosso corpo não reconhece, principalmente o nosso intestino. Quando a gente consome em excessos, adoçantes, edulcorantes, acidulantes, todos os antes da alimentação, o nosso intestino não reconhece. E isso causa um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal. A hora que essa coisa química chega lá no nosso intestino, o intestino pensa, o que é isso? O que está chegando aqui? Como eu absorvo isso? Quais são as enzimas que eu preciso usar para digerir ou desintegrar isso? O que é isso? Então é essa mensagem que chega lá pra gente. E aí muitas vezes os pacientes eles me relatam, eu comi um docinho fit, ou eu comi, sei lá, qualquer outra coisa em substituição e eu senti muitos gases, eu senti meu abdômen distendido, eu senti alteração na coloração, no formato das fezes, e isso é real. Porque o intestino ele interpreta como algo não legal, algo que o intestino não sabe como absorver aquilo. E aí vem todo um efeito colateral de desconforto, de distensão, de dor de cabeça, de estômago muitas vezes embrulhado, de uma má digestão. Isso é consequência de todos esses produtos químicos adicionados nessas versões fits que a gente encontra por aí na maioria das vezes. Então, quando a gente tenta pensar numa dieta de emagrecimento, numa qualidade de vida, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e cuidado com a frequência que isso vai aparecer, porque é muito comum que as pessoas façam essa troca, mas de forma muito exagerada. Uma coisa é você trocar um brigadeiro comum por um brigadeiro fit, por uma quantidade pequena. Eu falo que o segredo do emagrecimento ele está na quantidade. A gente precisa de déficit calórico, não é porque é saudável que eu posso sair comendo à torta e à direito, de forma descompensada, sem medir quantidade, sem ter uma organização daquele alimento, seja ele um alimento realmente saudável ou seja essas versões alteradas que a gente está conversando aqui. Então é muito importante que a gente tenha consciência do quanto a gente vai comer. E aí tem uma outra questão. Além de todo esse desequilíbrio a nível intestinal, a nível hormonal que o excesso dos edulcorantes e dos adoçantes causam, tem uma outra questão, né? Será mesmo que você consumir uma grande quantidade de docinhos fits ou de produtos em versões alteradas, ela vai matar realmente a sua vontade? Eu ainda sou muito mais a favor de comer 2 brigadeiros comuns do que tentar induzir o seu cérebro de que isso aqui é um brigadeiro. Porque, gente, não vai ser igual. Não adianta
eu falar para vocês, substitui o brigadeiro, que é com leite condensado, que é com açúcar, que é com chocolate, por um brigadeiro de batata doce. Não tem como eu convencer uma pessoa que isso é igual, são ingredientes completamente diferentes. E muitas vezes não vai matar a vontade. Você vai consumir o de batata doce, cheio de adoçantes e de edulcorantes, e a sua vontade do brigadeiro comum vai continuar. E muitas vezes o que vai acontecer? Você vai consumir uma grande quantidade desse produto teoricamente fit, desse produto alterado, não vai matar a sua vontade. Isso vai ser um gatilho para o seu cérebro querer comer mais e possivelmente você vai comer o brigadeiro comum. Então, tem excesso dos dois lados. Eu falo que quando a gente está com o nosso consciente muito equilibrado, você consegue fazer algumas escolhas que são extremamente importantes, que é da quantidade, da consciência, do equilíbrio. Não é proibido comer um brigadeiro de vez em quando, 1 ou 2 brigadeiros, até porque quem está numa rotina saudável, quem tem hábitos saudáveis na maioria do tempo, se isso não está aparecendo na sua rotina, se isso aparece de vez em quando, num final de semana, num evento, numa festa, não tem problema nenhum. Não é isso que vai te fazer ganhar peso. Não é comer 1, 2 brigadeiros em meio a uma rotina super saudável, uma rotina de atividade física saudável, uma rotina de sono saudável, uma rotina de escolhas alimentares saudáveis. Não é por causa de 1, 2 brigadeiros. E aí é preferível, às vezes, eu, pelo menos, sou muito mais a favor de ter essa permissão, de ser algo que você pode sim comer de vez em quando, com consciência, ao invés de tentar se enganar, de tentar se sabotar e aí às vezes acabar consumindo os dois. É muito pior, né? E muitas vezes quando a gente tá com a ideia de algum alimento específico, aqui eu tô citando o exemplo do brigadeiro, mas isso vale para qualquer tipo de alimento, para pizza, para lanche, né? Principalmente para alimentos doces, que tem essa questão do adoçante e do edulcorante que eu estou explicando aqui para vocês. Mas muitas vezes o nosso cérebro ele já fez uma associação com aquele alimento que você está com vontade, que você está pensando, que você está imaginando. E aí automaticamente essa produção de dopamina ela já aumentou só de pensar nesse alimento. Quando você vai lá e consome uma versão na tentativa de enganar, você não conseguiu suprir a real vontade. Óbvio que eu não estou defendendo aqui para que você se permita sempre. Não, aqui a gente está falando de equilíbrio, de quantidades adequadas, de momentos de permissões. Se na maioria das vezes eu estiver consumindo alimentos saudáveis, isso não tem problema nenhum. E aí quando você consome, por isso que muitas vezes, quando a gente vai consumir um docinho fit, por exemplo, as pessoas elas acabam comendo uma quantidade muito maior, porque nunca é suficiente. Você comeu um, você não matou a vontade de comer aquele um brigadeiro que você estava imaginando. Aí você vai para o segundo, aí você vai para o terceiro. A hora que você se auto-percebe, você consumiu 5, 6 brigadeiros fits e não matou a vontade daquele um brigadeiro. E entende que para consumir essas 5, 6 unidades, ali tem caloria também. Eu defendo muito essa questão da qualidade alimentar, da gente não ficar tão preso a calorias, mas caloria é importante, né? Óbvio que se a gente tiver muito mais nutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerais, isso realmente é muito mais importante do que simplesmente um valor calórico. E eu sempre vou defender isso. Mas quando a gente está pensando em emagrecimento, o déficit calórico, que é ingerir menos calorias do que o que você gasta, né? Então, gastar mais e ingerir menos, que é isso que vai causar o emagrecimento, é importante. Então, de nada adianta eu deixar de consumir um brigadeiro normal e consumir 6, porque aquilo ali vai ter calorias. Aquilo ali vai te atrapalhar também no processo de emagrecimento e eu posso até dizer que vai te atrapalhar mais do que se você tivesse consumido um brigadeiro, tivesse matado a sua vontade ali com consciência, com equilíbrio, porque ali você matou uma vontade e ok, óbvio, vai ter açúcar, vão ter ingredientes, não são nem alimentos, ingredientes que ali
podem te prejudicar, mas é em pequenas quantidades, não vai ser um abuso. Agora, 6, 5 de versões melhoradas na teoria, vai ser um abuso, além da questão calórica, o prejuízo a nível intestinal, na sua microbiota intestinal. E eu sempre falo isso para os pacientes. Para a gente ter um emagrecimento de sucesso, precisamos pensar no intestino. Não é só em caloria, não é só em ingredientes. E se eu estou prejudicando esse intestino, se eu estou consumindo itens químicos que vão prejudicar esse intestino, não é saudável. O emagrecimento ele não vai acontecer, porque ali eu estou fazendo um acúmulo de toxinas alimentares. E aí o meu corpo ele faz uma leitura nem um pouco positiva disso. E aí automaticamente fica muito mais difícil da perda de peso acontecer. Então, eu acho que o equilíbrio ele deve acontecer, mas as escolhas têm que ser conscientes. Você precisa entender que um brigadeiro não te engorda e o alface não te emagrece. É uma questão de escolhas e frequências. Se na maioria das vezes eu estiver escolhendo alface, outros tipos de verduras, frutas, gorduras boas, proteínas e o brigadeiro sendo de vez em quando, o emagrecimento ele vai acontecer. Agora, se na maioria das vezes eu estou escolhendo o brigadeiro, obviamente que eu vou engordar, obviamente que o emagrecimento ele não vai acontecer. Então, a mensagem que eu queria deixar com esse vídeo é para que vocês comecem a pensar com vocês mesmos. É importante que você se questione. Eu vou conseguir ter o controle? Ou eu sou uma pessoa que nesse momento, se eu colocar um brigadeiro na boca, vai ser o gatilho para eu comer mais 5, mais 10 ou sei lá quantos? Isso vai me gerar um quadro de compulsão alimentar? Então, nesse momento, eu aconselho que você não coma, até o momento que você conseguir ter um autocontrole, até o momento que você consiga fazer escolhas conscientes, fazer escolhas raciocinando, não por impulso, não no piloto automático, não deixando o lado irracional ser mais forte do que o lado racional. Se você consegue, se eu comer um brigadeiro é o suficiente para mim, eu não preciso comer mais do que 1, 2 no máximo, e eu vou matar minha vontade, e isso não vai ser gatilho para eu consumir outros alimentos ou para eu me perder no meu plano alimentar. Ok, eu prefiro que isso aconteça do que você tente encontrar aquele brigadeiro num outro alimento, não encontre, gere uma frustração e acabe descompensando ou se desestruturando todo o seu plano alimentar. Às vezes, por conta de uma escolha errada, você deixa de fazer todo o resto certo. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e toca o sininho para receber as notificações e continue me acompanhando aqui toda semana. Beijo!